Querido pregador, querida pregadora dos nossos grupos de oração, a coordenação estadual tem nos pedido que nesse tempo de isolamento social possamos alimentar entre nós a formação. Então, o intuito de estar gravando esse vídeo é para partilhar com vocês alguns temas relativos ao ministério que exercemos no movimento da renovação carismática, Ministério de Pregação. E gostaria de tratar nesse vídeo sobre batismo do Espírito Santo e a oração em línguas. É comum, acompanhando algumas lives, e mesmo quando os nossos grupos estavam na ativa, é comum percebermos pregadores que convidam a oração em línguas como um sinal do batismo no Espírito Santo, com as seguintes palavras: você que é batizado no Espírito Santo, comece agora a orar em línguas. E nesse vídeo queremos procurar esclarecer que, embora a oração em línguas seja uma manifestação do Espírito Santo em nós, ela não pode ser usada como critério para definir quem é ou não batizado com o Espírito Santo. Primeiramente, quando nós abordamos a temática do Espírito Santo em nossas pregações, é preciso não esquecer que a manifestação do Espírito Santo em nós se dá de três maneiras: através dos dons, dos carismas e dos frutos. Os dons, como todos nós sabemos, são 7, que estão listados lá no capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Só para relembrar, porque muitas vezes nós sabemos que são 7, mas não sabemos quais, e porque não sabemos quais, não pedimos na oração de efusão: fortaleza, piedade, temor a Deus, conselho, ciência, entendimento e sabedoria. Os carismas que São Paulo lista lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, são em número de 9. A um é dada pelo Espírito palavra de sabedoria, palavra de ciência, pelo mesmo Espírito a fé, outro a graça da cura, no mesmo Espírito o dom dos milagres, a profecia, o discernimento dos espíritos, a variedade de línguas e, por fim, a interpretação. Então, aqui nós percebemos que São Paulo, aquilo que nós já sabemos, coloca a oração em línguas como o último dos carismas. E que nós aprendemos no nosso movimento que, por ser o menor dos carismas, é também a porta de entrada na nossa oração pessoal para a manifestação desses demais carismas que São Paulo lista. Então, se dissemos no início que, embora a oração em línguas seja uma manifestação de gemidos inexprimíveis do Espírito Santo em nós, embora sendo uma manifestação, não pode ser usada como critério para definir quem é ou não batizado no Espírito Santo, qual seria o critério? É possível saber se alguém é ou não batizado no Espírito Santo? Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Lá no capítulo 7 de Mateus, e os versículos 16 e 20, nosso Senhor diz: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos se conhece a árvore. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? E no versículo 20 diz o Senhor: pelos frutos conhecereis a árvore. É pelos frutos que nós sabemos quem é batizado no Espírito Santo. E os frutos estão listados no capítulo 5 da carta de São Paulo às Gálatas: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Então, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Talvez agora fique mais fácil entender por que São Paulo disse, voltando ao texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, mesmo que eu fale todas as línguas, se não tiver o amor, seria apenas como um sino que retine, como um sino barulhento. E que sejamos como aquele discípulo amado, que na intimidade da mesa do Senhor pergunta a Jesus e ouve a resposta do seu coração para anunciá-la aos demais. Uma abençoada terceira semana de Páscoa para você e o seu grupo de oração.